Boa noite, pessoal. Hoje o nosso grupo irá apresentar nosso trabalho sobre o estudo de modelos de predição de evasão das universidades, utilizando técnicas de machine learning. O nosso grupo é formado por mim, Caio Kanashiro, Lucas Carvalho e Matheus Denardi. E nós somos orientados pelo nosso professor Plínio. Como podemos ver nesse slide, o número de evasão dos alunos nas universidades, tanto particulares quanto federais, vem crescendo mais a cada ano que passa. Se compararmos o ano de 2018 ao ano de 2020, vemos um aumento de mais de 10% na taxa de evasão. Claro que, infelizmente, muito disso é por causa da pandemia que estamos vivendo, mas mesmo assim é um aumento muito grande e que só tende a piorar. Existem muitos problemas que podem levar ao mau desempenho no meio acadêmico. Alguns desses problemas podem ser relacionados tanto à vida pessoal quanto à vida acadêmica de cada estudante. Pensando nisso, nosso grupo separou alguns fatores que podem influenciar na decisão de evasão do aluno. Começando pelo fator da renda familiar, não podemos negar que não é qualquer pessoa, principalmente na situação que nos encontramos, que tem renda suficiente para se manter em uma universidade que não são nada baratas, fazendo, fazendo muitas vezes, fazendo muitas vezes com que o aluno seja obrigado a sair da faculdade por falta de cursos e a situação difícil que a família se encontra. Outro fator que influencia muito na evasão do aluno é a locomoção para a universidade, onde muitos alunos, em sua maioria, têm que percorrer longos percursos utilizando o transporte público, até mesmo às vezes tendo que alugar um apartamento ou uma casa próxima à universidade para poupar esse longo período de locomoção. Agora falando um pouco dos fatores acadêmicos, que podem levar um aluno à evasão das universidades. A primeira é a sua escola de origem, onde muitas vezes os alunos que entram nas universidades acabam vindo de escolas que não são tão boas, fazendo com que eles passem por muitas dificuldades no início do curso, fazendo com que muitas vezes acabem desistindo. Outro fator é o aluno já reprovado. Ser reprovado na faculdade não é nada fácil, pois o aluno se sente muito desanimado e incapaz de continuar, porque acha que, mesmo se esforçando ao máximo e dando tudo de si, mesmo assim não vai ser o suficiente para continuar a faculdade e conseguir concluir o curso. Também tem o fator do semestre em que o aluno se encontra. Esse fator normalmente são divididos em dois casos. O aluno está começando e por essa razão não gosta das matérias, acaba desistindo, achando que o curso não era o que ele imaginava, ou até mesmo o aluno que acaba se ligando ao primeiro problema, que é a sua escola de origem, que por muitas vezes, se o aluno não tem uma base boa para a universidade, acaba indo mal nas primeiras matérias, se, frustra, se frustrando e, consequentemente, largando o curso. E também temos o aluno que está no final do curso, mas na reta final acaba desistindo por conta das matérias serem muito difíceis ou por conta que acha que não é capaz de concluir o curso, ou até mesmo outro fator pessoal. Com a evasão dos alunos das universidades, listamos algumas consequências do que essa decisão pode trazer para suas vidas. O primeiro de tudo é o arrependimento pessoal do aluno. Às vezes o estudante está quase finalizando o curso e por algum motivo não consegue, é obrigado a desistir, fazendo que com o tempo ele se arrepende de não ter concluído, porque ele acaba percebendo que foi uma decisão que valia a pena não ter tomado e batalhado um pouco mais para conseguir concluir o curso. Linkando com o arrependimento pessoal, listamos também as consequências no mercado de trabalho, pois como podemos ver no slide, somente 5% da nossa população possui um curso superior concluído, e também podemos ver que o Brasil é o terceiro país com maior carência de trabalhadores qualificados. Então, não há como negar que um aluno com um diploma de ensino superior terá sua entrada e evolução tanto profissional quanto a financeira muito mais fácil e rápida do que um aluno, entre aspas, desqualificado e sem um diploma. Pois, querendo ou não, a primeira coisa que as grandes empresas olham em um candidato é se ele possui ou não um diploma de ensino superior. Também listamos o comprometimento com a universidade, pois a faculdade está contando com a mensalidade do aluno desde o momento que ele realiza a matrícula e que ele irá continuar pagando, estando na universidade até o momento da sua formatura, fazendo com que sua evasão seja prejudicial ao faturamento e planejamento da faculdade. O objetivo desse trabalho é, utilizando alguns modelos de machine learning, a partir dos dados dos alunos existentes, propor e implementar um sistema automático de previsão de evasão dos cursos superiores, para assim dar a opção para as faculdades criarem estratégias para diminuir essa taxa, consequentemente ajudando o aluno a não se arrepender no futuro, ter uma melhor chance no mercado de trabalho e também aumentar os lucros da faculdade. Falando agora um pouco sobre a metodologia proposta,
A metodologia proposta pelo grupo seria que, a partir de duas bases de dados, sendo elas uma base de dados pessoais e uma base de dados acadêmicas, a gente utilizaria os algoritmos PCA e SVD para fazer a tratativa de dados e retirar dados irrelevantes ou incorretos. A partir do resultado dessa tratativa, a gente classificaria essa base de dados utilizando os seguintes algoritmos: o SVM, o MLP e o Fuzzy, tendo assim a análise e a estimativa de evasão. A base de dados utilizada será a base de dados públicas, por causa que atualmente está tendo muito problema com multa e a LGPD. Então a gente decidiu utilizar a base de dados públicas e serão retirados do site dados.gov.br. Falando agora um pouco sobre o tratamento de dados, a partir do database inicial, que ele é composto pelas duas bases de dados, tanto a pessoal quanto a acadêmica, a gente faria a aplicação dos algoritmos PCA e SVD para cada um gerar seu resultado, o resultado do SVD e o resultado do PCA, tendo assim dois databases prontos para a classificação. Falando agora um pouco de cada algoritmo, o SVD e o PCA, toda matriz tem uma decomposição em valores singulares, que é conhecido como SVD. Essa fatorização ela tem muitas aplicações e, entre elas, você pode obter propriedades das matrizes, tais como posto, bases para o espaço imagem e o espaço nulo, normas de matrizes induzidas pela norma vetorial, método do mínimos quadrados, aproximação de uma matriz por matrizes de posto baixo e processamento de sinais e imagens, tais como compreensão de imagens, eliminação de ruídos e recuperação de informações. Já o PCA, ou conhecido como análise de componentes principais, ele é um método que busca analisar dados para que se possa fazer uma redução e eliminação de possíveis ruídos. O seu objetivo é transformar variáveis discretas em variáveis descorrelacionadas. O PCA é considerado uma transformação linear ótima e é muito amplamente utilizado em muitas aplicações como análise de dados, processamento de imagens e principalmente no reconhecimento de padrões. E a utilização entre eles tem bastante relação, porque o PCA ele é um método robusto, porém é fácil de implementar, porém ele tem um custo elevado de computação, porque para conjuntos muito grandes, por causa da necessidade do cálculo de autovalores e autovetores. E aí que entra o SVD, onde ele é mais barato por causa disso, ele consegue calcular o altos valores e altos vetores e futuramente utilizando ele no PCA. Falando agora a aplicação dos algoritmos, com os dois resultados do database tratados, que iriam ser o resultado do SVD e o resultado do PCA, a gente faria a aplicação do SVM, da MLP e do Fuzzy. Seriam três algoritmos, resultando 6 combinações de cada para cada algoritmo de tratamento e classificação. E futuramente a gente utilizaria a curva ROC para melhorar nossa análise e ter uma predição ideal. Falando agora um pouco Falando agora sobre os algoritmos utilizados para classificação a partir do database tratado, a escolha foram Fuzzy, MLP e o SVM. A lógica fuzzy, ou lógica difusa, ela é uma lógica multivalorada, no qual os valores de verdade eles podem variar entre o número real entre 0 e 1. 0 correspondendo ao mais falso e 0 1 correspondendo ao mais verdadeiro. E ela é diferente de uma lógica booleana, que só pode ser 0 ou 1. A lógica fuzzy ela foi constituída para lidar com o conceito de verdade parcial, e ela tem o objetivo de imitar o raciocínio humano em que o valor verdade situa-se entre completamente verdadeiro ou completamente falso. E além disso, variáveis linguísticas são usadas, e esses graus podem ser manipulados com funções específicas. Já o MLP ele consiste em pelo menos três camadas de nós: uma camada de entrada, uma camada oculta e uma camada de saída. O MLP ele utiliza uma técnica de aprendizado supervisionado chamado Bag Propagation para treinamento. Suas múltiplas camadas e ativação linear distinguem o MLP de um perceptron linear. Ele pode distinguir dados que são linearmente separáveis. Já o SVM, ele também é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado, igual ao MLP. E ele pode ser utilizado para desafios de classificação ou regressão, e o seu maior foco é na utilização no treinamento e classificação de um dataset. Bom, tendo recebido todos os resultados da sessão de classificação, iremos aplicar como nossa métrica a curva ROC.
que é uma das métricas mais utilizadas para avaliar a performance de classificadores. Bom, essa curva ROC ela consiste em uma função que é formada pela taxa de falsos positivos, que fica no eixo X, e a taxa de verdadeiros positivos, que fica no eixo Y. Através da construção dessa curva, é possível calcular o AUC, que é a área embaixo da curva. O valor máximo para essa AUC é de 1, que indica um teste perfeito. Mas, em geral, interpretamos que qualquer AUC de 0,75 para baixo tem um baixo valor discriminatório. Enquanto, por exemplo, uma AUC de 0,95 ou 0,97 possui um alto valor discriminatório, e 1 sendo perfeito, como já foi dito. Optamos, além dessa curva ser uma das mais utilizadas para avaliar classificadores, escolhemos ela também porque ela se enquadra na biblioteca Matplotlib do Python, e isso vai facilitar muito o nosso processo. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre a nossa proposta experimental, que ela consiste em vários testes que vamos combinar os algoritmos de tratamento, os algoritmos de classificação e as duas bases, e ambas as bases em conjunto. Como cada rodada de teste em cada base vai dar um total de 6 resultados, que vai ser combinando 3 algoritmos de classificação e 3 algoritmos de tratamento, a gente vai totalizar 18 resultados possíveis. Bom, comparando os 18 resultados de curva ROC possíveis que vamos ter, vamos observar qual é a sua taxa, e a que mais se aproximar de 1 vai mostrar para a gente a melhor combinação de ferramentas para termos uma predição mais assertiva. E assim poderíamos sugerir às universidades onde deve-se ter a análise e a observação de características dos alunos, para que a universidade possa tomar precauções em cima dessas características e essa evasão diminua. Bom, esse é o nosso projeto, e espero que todos tenham gostado.